Bom, antes de mais nada, temos que liberar o acesso à ferramenta. Ela vem bloqueada na atualização do sistema, ok? Então, a gente vai na tradicional ferramenta de grupos de usuários do sistema Data Web, ok? Ao acessar a ferramenta, a gente vai escolher qual é o grupo de usuário que a gente quer configurar a autorização. Eu vou no acesso total aqui, como exemplo, e vou mostrar para vocês quais são as duas tarefas envolvidas. Eu vou digitar externo aqui para ficar mais fácil e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, o sistema filtra por externo nas tarefas. E aí existem essas duas tarefas que eu quero que vocês entendam antes de a gente começar toda a explicação da ferramenta. Tá? O consultor externo ele pode ser acessado de duas maneiras. Ou eu sou um consultor normal com acesso restrito, ou seja, algumas ferramentas não irão ficar disponíveis para mim e eu só poderei consultar os meus clientes, não posso olhar clientes de outro consultor, tá? Entre outras restrições, tá bom? Mas as duas principais são essas que eu acabei de citar, tá? Então, eu libero essa tarefa apenas para quem eu quiser dar acesso restrito. Se eu for um consultor geral, um gerente, vamos dizer, dos consultores assim, e posso ter acesso total à ferramenta, ou seja, posso enxergar os clientes dos outros consultores, posso fazer alguma manutenção nos clientes dos outros consultores, ver as visitas dos outros consultores, então eu dou um acesso total à ferramenta, tá? Obviamente, se as duas têm acesso total aqui, o que vai valer é essa, tá? O acesso total aqui. Então, assim, vamos deixar configurado assim e vou fazer a apresentação desse vídeo mostrando, obviamente, um consultor que tem acesso total. Assim, eu consigo mostrar todas as funcionalidades que a ferramenta oferece, tá? Durante a apresentação, eu vou dizer qual é a diferença de eu liberar essa tarefa ou essa, tá? Mas basicamente é essa questão de eu poder consultar com acesso total, eu consigo consultar os clientes dos outros consultores também, tá bem? Então vamos lá, está liberado aqui o acesso total, o consultor como gerente, ou seja, ele tem acesso total, liberei a autorização dele. Agora a gente vai seguir para a ferramenta. Vamos iniciar então fazendo o nosso login. Tá? Essa ferramenta está disponível somente na versão web do RP Data Web. Então, seulaboratório.com.br, você já tem o seu endereço. Vamos fazer o login aqui. Admin é o meu usuário e senha. Ao acessar o sistema web, a gente vai ter as aplicações disponíveis aqui e as ferramentas aqui embaixo. Vamos acessar então a ferramenta do consultor externo e vamos explorar a ferramenta. Bom, de cara, ao selecionar um cliente, a gente aparece essas informações aqui de resumo, parte financeira, total a receber, o total vencido que a gente tem e o total geral, somando o total vencido com a receber. Isso aqui é tudo como está a movimentação dele no meu financeiro, tá? A compra média desse cliente nos últimos 3 meses, ele vem consumindo de mim R$21 mil aproximadamente a cada mês, nos últimos 3 meses. Quanto eu tenho total em aberto no meu financeiro e quanto eu tenho de transações que estão em produção, por exemplo, e ainda não tem uma fatura gerada, né? R$785. Então, um resumo geral aqui do cliente, tá? Vocês podem notar também que nesta tela a gente tem uma tarjinha vermelha, indicando que eu tenho requisições em aberto para serem tratadas. Isso aqui a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe quando eu chegar na parte do controle de visitação, tá bom? Bom, aqui embaixo a gente tem o resumo anual da loja. A gente tem o quanto aquela loja está comprando conosco, né? Então, o faturamento dela em 2023, 2024 e 2025, em valores. E aqui em quantidade de produtos comprados. Então, é importante a gente ter também esse histórico nesta tela. Se a gente quiser ver o histórico um pouco mais com um pouco mais de um período mais extenso, é só trocar aqui o ano. Pode ver que agora ele começou desde 2022, então em 2022 ele não comprou nada de mim, em 2023 já era 33 mil, foi evoluindo para 2024 119 mil aproximadamente, então ele vem numa
crescente comigo. Aqui ele caiu porque a gente está no início de 2025, tá? Mas deu para pegar a ideia aqui, num gráfico de cara a gente consegue ver o comportamento do cliente ao longo dos anos comigo. Do mesma coisa que eu tenho de total, eu tenho da quantidade aqui do lado direito. Se este cliente faz parte de um grupo, ou seja, ele faz parte de uma rede, eu também exibo isso automaticamente. Então, a Eterna Matriz, ela tem outras duas filiais que estão conectadas no sistema como um grupo de lojas, uma rede de lojas, tá? Então, eu mostro quais são as que estão, quais fazem parte desta rede aqui embaixo. E os mesmos gráficos que a gente tem aqui em cima, agora a gente tem aqui embaixo, mas totalizando o faturamento do grupo. Então, a Eterna Matriz, Filial e Filial 2 aqui tem um somatório de todo o grupo aqui e a gente consegue acompanhar também o faturamento de todo o grupo com uma visão um pouco mais ampla, né, da rede do cliente em questão, beleza? Seguindo adiante, a gente tem nessa mesma tela ainda todas as regras de desconto que o cliente tem ativas, tá? Pode ver aqui que todas essas regras aqui estão aqui com data indeterminada, mostra o valor de desconto. Então vamos seguir aqui, mas embaixo a gente tem mais uma última informação nessa tela inicial, tá? Que é quais que são os pacotes que o cliente tem comigo ativo. Então aqui ele está mostrando que ele tem uma compra de 20, já utilizou 20 e tem 0 disponível. Então eu tenho aqui um histórico, na verdade, com os pacotes que ele já consumiu, e se ele tivesse algum pacote ainda a ser consumido, também mostraria aqui. Então agora vamos seguir para o próximo menu, o menu Vendas. Clicando então, a gente tem uma consulta de vendas do cliente. A gente está utilizando aqui o ano de 2025, eu vou botar um pouquinho para trás, porque eu estou usando uma base de dados de teste um pouquinho mais antiga. Vou lá para janeiro de 2024, tá? A gente tem um resumo de quanto aquele cliente comprou de mim agrupado por família, tá? Então, Precision Dig 1.50, por exemplo, DIG 1.50, ele comprou um total de R$ 79,00 aqui comigo em 2024, 2 unidades, e em 2025 ele já não comprou nada, em 2023 também não. Mostro sempre os últimos 3 anos aqui, tanto em valor quanto em quantidade, tá? Então, pode ver que tem uma paginação aqui, o cliente consumiu várias famílias comigo, eu vou tentar achar uma que tenha um pouco mais de valores, na verdade. Ó, aqui também mostra os serviços que ele consumiu, né? Então, consigo ver aqui quanto ele gastou comigo em montagens, tá? R$ 322,00 em 2024 e R$ 11,00 em 2025. Aqui é para dar uma visão geral, tá? É um banco de dados, de novo, de testes, que não tem informações atualizadas, então a gente só está mostrando a funcionalidade da consulta de vendas por família, tá? Eu posso rapidamente pesquisar uma família aqui pela descrição, se eu digitar aqui Precision, por exemplo, que tem algumas famílias com essa parte no nome delas, o sistema já aplica um filtro aqui, né, e me mostra só as famílias que tem Precision no nome, né, fica mais fácil de consultar também, para não precisar ficar navegando em tantas páginas, tá? Então, quanto mais preciso a gente for aqui no filtro, mais rapidamente a gente acha o consumo dele comigo nos últimos 3 anos de determinada família. Bom, agora a gente vai conhecer o que temos no menu Clientes. Olha só, a gente tem mais umas informações bem importantes aqui. Quando eu acesso como um consultor, um consultor gerente, tá? Podem ver que aqui vão me aparecer a quantidade de clientes que eu tenho por consultor. Então eu consigo avaliar que o consultor Lab Precision tem esses clientes aqui, o sem vendedor, ou seja, não tem vendedor associado, é essa quantidade aqui. A Carolina Mantovani tem esses clientes associados a ela cuida dessa quantidade de clientes. O Iago, esses aqui, e assim vai para cada consultor que eu tenho sobre o meu comando, vamos dizer assim, tá? Então, um exemplo aqui, Lab Precision, ele tem 503 clientes na carteira dele, desses 503, 340 estão ativos, 163 estão inativos, 4 foram visitados no último ano, e 100 visitas no último ano a gente tem 341 clientes, tá? Então, de novo, uma visão geral para a gente saber como é que cada consultor está se comportando, né? O que a gente quer? A gente quer que o consultor visite ou faça contatos com nossos clientes do laboratório o mais seguidamente possível, né? Para a gente manter aquela relação mais próxima com o cliente, entender as necessidades dele, o que está acontecendo
quando, por exemplo, uma venda cai ou o cliente está insatisfeito com alguma coisa, enfim, é importante que a gente tenha um gerenciamento aqui para saber se os consultores estão fazendo as visitas que a gente espera ou não. Então, eu, como um gerente dos consultores aqui, consigo ver aqui nesses quadros um belo de um resumo, né? Aqui embaixo a gente tem também uma pesquisa por cidade, lembrando que eu estou na aba clientes. Então, por exemplo, se eu vou visitar a cidade de Porto Alegre, e aí vai me retornar todos os clientes que eu tenho em Porto Alegre, tá? Uma consulta bem simples aqui, mas importante, porque nela a gente consegue entrar em contato com o cliente direto aqui, marcando um agendamento de visita, e já mostro como é que é esse processo, só quero mostrar os resumos de cada aba antes. Depois nós vamos direto para o centro nervoso da ferramenta, que seria o controle de visitas, tá bem? Bom, vim aqui, selecionei Porto Alegre, me traz, eu como sou gerente, consigo enxergar todos os clientes de Porto Alegre, independente se eles são meus ou não, tá? Então, aqui vem esses clientes aqui todos, com as informações pertinentes, número de celular, telefone, quanto ele tem aberto comigo, se ele está ativo ou não, o identificador dele, e se ele tiver alguma última visita, apareceria aqui a data da última visita. Como não tem visita, esses caras aqui estão em branco, tá? Como disse, é um banco de dados de teste. Vamos seguir adiante aqui. Eu posso registrar apenas um histórico. O que significa isso? Bom, é a primeira vez que eu estou usando a ferramenta, eu não tenho nenhuma informação de visitas nessa ferramenta ainda, tá? Mas eu tenho o meu controlezinho de visitas numa planilha Excel da vida. Isso aqui permite que eu possa registrar uma visita mais antiga que eu já fiz com o cliente, tá? Então eu posso vir aqui, vou dar esse exemplo aqui, ó, venho aqui e vou registrar um histórico por ali. O vendedor Iago, no cliente tal, visitou pelo motivo X, motivo financeiro, e depois eu já mostro como é que tu faz o cadastro desses motivos aqui, porque é importante para uma futura estatística, tá? Qual foi a data que eu visitei, então eu permito que tu coloque uma data mais antiga aqui, vamos colocar aqui novembro de 2024, no dia 24. E aqui uma observação geral, visitei porque o cliente precisava da minha ajuda, beleza? E salvo, tá? Quando eu faço isso, o sistema já me diz que foi registrado com sucesso a visita. Isto aqui é um registro de histórico, tá? Ou seja, o sistema já abre a visita e fecha a visita automaticamente, tá? De forma que ele entra para um histórico e eu sei que eu visitei aquele cliente um dia no passado, tá? Então, importante aqui para te atualizar os registros, tirar da tua planilha Excel e jogar aqui para dentro as visitas que tu fez antes de começar a usar a ferramenta, tá? Já aqui não, já aqui eu posso indicar que eu quero fazer a visita para a ótica Porto Visão, por exemplo, né? Vamos pegar aqui esse exemplo da ótica Porto Visão, tá? Entrei em contato com o cliente disse que beleza, pode me visitar, então eu venho aqui e agendo uma visita. Vamos fazer um agendamento de visita aqui e vamos ver como é que ela aparece depois na ferramenta, tá? Na ferramenta de controle de visitas. Então, eu já estou logado aqui como Iago, né? Eu tenho o consultor tem um nome associado, o consultor, lá no cadastro de usuários, isso aqui eu mostro depois para vocês, mas enfim, ao me logar, o sistema identifica que eu sou o Iago, né? Então, vou visitar o cliente Ótica Porto Visão, digo quais são os motivos que eu vou fazer a visita, aí aqui a gente depois vê como é que se faz o cadastro dos motivos, vou colocar esse FINAM aqui, vou dizer para quando é a data de visita, vai ser para dia 5 de fevereiro, tá? E o motivo da visita, beleza? E vou salvar. Tá registrado a visita, tá? É apenas isso. Tu tá cadastrando uma visita. Depois a gente vê onde é que o sistema me avisa quais são as visitas que eu tenho e quais foram as consequências, o que aconteceu depois que eu visitei, se me gerou alguma outra requisição essa visita, porque a visita não é simplesmente um controle de visita ao cliente, a gente consegue complementar isso depois, conforme o resultado da minha visita com o cliente. Conversei com ele, o cliente quer que eu mande uma requisição para o setor financeiro, ou para o setor de marketing, ou para o setor, enfim, comercial, não importa. Depois eu mostro para vocês como é que o consultor pode fazer isso, tá? Direcionando uma requisição de uma visita para alguém dentro do laboratório resolver para mim, tá? Então, vamos lá, vamos seguir adiante aqui nas próximas funcionalidades. Então, aba cliente, então deu para ver aqui um resumo de todos os consultores. De novo, se eu não sou um consultor gerente,
tá? Eu sou, no caso, eu só consigo ver os meus clientes, tá? E aparecer só essa opção aqui para mim, ó. Eu sou o consultor Iago, tá? Só ia aparecer para mim o Iago aqui, na verdade, e eu não ia conseguir ver os outros. Só ia conseguir ver os meus clientes, tá? Mas como eu tô como gerente, eu consigo ver de todo mundo. Tá? Eu friso isso que é muito importante para vocês entenderem as restrições que a ferramenta impõe quando não tem acesso total. Bom, vamos seguir adiante então com a próximo menu, que é o controle de visitação. Finalmente a gente chegou no coração da ferramenta, vamos dizer assim, tá? Aqui tem uma pesquisa para eu consultar as minhas visitas, já vem com o meu nome selecionado aqui, eu sou Iago, tá? E aqui vem as minhas visitas que eu tenho em aberto aqui, ó, Camila Poa e o vendedor Camila Poa, a Ópticas LTDA já tem um agendamento comigo para o dia 16/1 e dia 28. Se eu quiser ver aqui, ó, eu posso clicar aqui e aumentar a minha consulta para final de fevereiro. Vamos ver o que aparece aqui. Lembra que eu marquei uma visita para a Ótica Porto Visão para dia 5/2, né? Então eu aumentei a data ali e eis que aparece a visita aqui no meu controle de visitas. Tudo registradinho, bonitinho, tá? Aqui a gente coloca o motivo da visita, aparece o motivo da visita, ou seja, faço uma pesquisa, eu sendo um vendedor gerente, posso selecionar outro vendedor aqui, e ver as visitas que outros vendedores têm, tá? Posso pesquisar as visitas de outros consultores, tá? Eu estou como gerente, então eu consigo trocar. Se eu não sou um gerente, essa opção fica bloqueada para mim e eu só consigo, obviamente, consultar as visitas que eu tenho para mim somente, ok? Tá? Então, se eu quiser agendar uma nova visita, eu posso vir aqui, clicar aqui, é uma telinha que vocês já viram, vem aqui, seleciona qual é o cliente, então ótica X, pode agendar para ótica X, diz qual é o motivo e pode fazer o agendamento, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês então o que a gente pode fazer como consequência de uma visita. Eu posso simplesmente vir aqui e encerrar a visita, tá? Então, se eu clicar nesse certinho aqui, eu encerro a visita e acabou. É como se eu fizesse o cliente e não ocorreu mais nenhuma requisição por parte do cliente. Eu resolvi tudo na visita. Então, fica apenas registrado aqui a visita com ele e acabou o assunto. Agora, eu posso vir aqui numa visita, por exemplo, essa ótica Porto Visão. Eu visitei o cliente e ele estava com algum problema no setor financeiro, tá? Eu posso vir aqui e adicionar uma requisição para ele. O que significa isso? Visitei o cliente, o problema não é comigo, é o setor financeiro do laboratório que tem que resolver. Então eu vou dizer aqui qual foi o motivo, tá? E aí eu tenho também cadastro de motivos para requisições, é um pouquinho diferente, é outro cadastro, tá? Eu vou tentar me lembrar aqui, mas eu já mostro onde é que se faz esse cadastro, tá? Venho aqui, seleciono o motivo, seleciono qual é a data da requisição. A data da requisição é para, sei lá, dia 13 de fevereiro, tá? E a requisição aqui também com uma descrição. Cliente solicitou contato do financeiro, tá? E aqui eu vou dizer, dentro do usuário do sistema, quem é que pode me resolver essa requisição do cliente? Uma vez que eu sou consultor, apenas atendo o meu cliente, já vi qual é a necessidade dele e o cliente me requisitou uma ajuda do financeiro. Então aqui eu direciono para dentro de um usuário do sistema que possa resolver essa questão do cliente, tá? Então vamos supor que a Bianca Ribeiro, ela cuida do setor financeiro da empresa, tá? Então essa requisição eu vou abrir para a Bianca Ribeiro atender, tá? Então eu vou selecionar aqui que é a Bianca que tem que resolver isso para mim e vou salvar. Nesse momento, tá aqui o registro, acabei de salvar uma requisição, né, para uma visita que eu já tinha previamente agendado, tá? Essa requisição, quando a Bianca se logar no sistema, vai aparecer um alerta dizendo assim, Bianca, você tem algumas requisições para serem resolvidas, tá? Então a Bianca, ao se logar, nesse processo que a gente viu bem no início do vídeo, de se logar no sistema, ela vai poder entrar nessa ferramenta de consultor externo e ela mesma vai poder ver quais são as requisições que tem para ela resolver, tá? A Bianca pode vir aqui nas requisições depois e resolver as requisições, tá vendo aqui, ó, tem uma requisição pendente aqui, ó, fica bem discreto aqui embaixo, tá vendo aqui as requisições, tá? Se eu clicar aqui nas requisições e me aparece a requisição que eu acabei de fazer para essa visita, tá? Eu posso abrir outras requisições, vamos supor que essa mesma visita aqui, o cliente reclamou que não estava gerando desconto e que está na hora de fazer um pacote novo para ele de produtos, não sei.
que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, abrir uma outra requisição para um outro... Vamos cadastrar uns motivos aqui, ó. Antes de cadastrar essa requisição, vamos dar uma olhadinha aqui neste botãozinho aqui, ó, tá? Tem controle de visita, configuração de controle de visita e configuração de requisições, tá? Tá vendo? Configuração de requisição de visita, tá? Vou clicar aqui e vou adicionar novas requisições. Vou dar um mais aqui, ó. Então aqui, vamos, sei lá, um nome aqui, setor comercial, vou adicionar mais um, setor financeiro, tá? E aqui eu tô assim, inventando algumas, assim, que porventura estão me vindo na cabeça, que não me vem nenhuma ideia genial agora, mas sei lá, gerar pacotes. É importante a gente fazer esse cadastro de requisições de visita aqui, para a gente poder, vamos salvar aqui, tá? Tem um botãozinho salvar, tá? Vou salvar, pronto. Salvei novos motivos de requisições, na verdade, que eu posso usar agora para abrir uma requisição. E já aproveitando, ó, se a gente vier aqui e clicar nessa configuração das visitas, eu posso aqui cadastrar, por exemplo, cliente solicitou visita, tá? Mais visita, cliente abrindo abrindo loja nova. Não sei, estou inventando aqui alguns motivos para a qual a gente tenha para abrir um motivo de abertura de visita, tá? Basicamente isso. De novo, onde é que a gente vai usar isso aqui? Num futuro gráfico. Quantos clientes eu visitei porque estavam abrindo loja nova? Quantos clientes eu visitei porque foi o cliente mesmo que me solicitou? Quantos, tu entendeu? Então essa seria a ideia desse cadastro de motivos aqui, de motivos de visita, tá? O nome não tá motivos, mas são cadastro de motivos de visita. Tá? Aqui a gente já viu uma pequena melhoria para a gente fazer na ferramenta, mas faz parte. Então, vamos tocar a ficha aqui, cadastrei mais motivos ali, tanto motivos de visita quanto motivo de requisições de visita, eu já cadastrei novos. Vamos voltar lá para a nossa visita aqui embaixo e vamos cadastrar uma requisição nova para ela, tá? Já havia uma requisição para ela, agora os motivos estão aqui, ó, uma requisição para o setor comercial, por exemplo. Vou abrir a data aqui também para ele tentar resolver até dia 30 de janeiro, tá? O motivo da requisição, o cliente não tem mais pacote X e gostaria de comprar mais, tá? Aí eu vou direcionar para o setor comercial, tá? O comercial, aí eu não sei quem é, vamos supor assim, que seja a Lana aqui, por exemplo, que cuide do setor comercial, tá? E vou salvar mais uma requisição. Agora vejam que uma mesma visita, ela está em aberto ainda e tem duas requisições para ela, tá? Eu só vou conseguir encerrar essa visita quando essas duas requisições foram resolvidas, tá? Pelos esses dois usuários do sistema, tá? Então, se eu tentar clicar aqui e resolver essa visita, olha, encerrei e resolvi, o sistema não vai me permitir, porque tem requisições abertas para essa visita aqui e eu não consigo encerrar ela enquanto eu não resolver essas pendências, certo? Tá? Bom, mas deu para ter uma ideia geral do que significa do controle de visitação. É basicamente visita e essa visita pode ter requisições. Vocês viram como é que eu fiz aqui bonitinho cada uma delas. Agora é uma questão de você, usuário, fuçar um pouquinho e tal. E críticas são sempre bem-vindas, beleza? Então o grosso, vamos dizer assim, o grosso modo do controle de visitação é isso, tá? Não precisa mais registrar planilha nenhuma e vocês podem ver que a gente deu um passo a mais aqui com esse controle de requisições que a gente achou bem importante, porque uma visita pode disparar vários processinhos paralelos, não é? E aqui a gente já consegue direcionar para os usuários que podem resolver isso para o meu cliente, né? Então é isso, beleza? Tá. Agora vamos seguir para essa outra ferramenta importante aqui, que é a ferramenta de manutenção de clientes, pessoal. Vamos lá então. Acessando a ferramenta de manutenção de cliente, a gente tem aqui, começa com uma pesquisa, tá? Onde a gente pode pesquisar por qualquer vendedor, cliente ou classificação. Então, vamos lá. Por exemplo, vou digitar aqui o nome Camila. Com isso, a gente traz qualquer cliente com esse que contenha Camila no nome ou qualquer vendedor, consultor que tenha Camila no nome. No caso, a gente trouxe esse resultado aqui, o sistema nos trouxe esse resultado, porque a Camila
né, está associada a todos esses clientes aqui que vocês estão vendo na tela, tá? O que acontece nessa ferramenta? Se porventura a Camila, e eu vou mostrar para vocês onde é que ela, antes de prosseguir aqui, ó, vou dar uma olhada, vamos mostrar no sistema onde é que essa informação fica no cadastro lá. Se eu vier aqui e pesquisar pela Ana Joias e entrar no cadastro, a gente vai vir aqui na aba financeiro e vocês vão ver que o vendedor padrão deste cliente é a Camila, tá? Então, é exatamente isso que é a nossa ferramenta da manutenção, só que manutenção em lote, tá? Agora, vamos supor, por exemplo, que a Camila, ela não vai mais trabalhar para o meu laboratório, tá bom? Simplesmente eu quero passar todos os clientes da Camila para outro consultor cuidar. Então, eu posso pesquisar aqui pela Camila, traz todos os clientes que a Camila cuida, que a Camila é responsável, clico aqui no marcar todos, ou posso marcar um a um se quiser, tá? Então eu vou marcar todo mundo e vou selecionar para qual consultor que a Camila, qual consultor que vai cuidar desses clientes agora. Então, por exemplo, vou passar para o Glauber. Clico aqui, seleciono o novo responsável, o vendedor responsável e mando alterar. Ele faz isso, pronto, já está realizada a alteração no sistema, naquele campo que eu mostrei para vocês. Agora é o Glauber que cuida daqueles clientes da Camila. Então, de forma rápida, a gente consegue fazer essa manutenção. Basicamente é isso que a ferramenta oferece, uma facilidade nesse sentido aí. Quem pode fazer essa manutenção são somente os consultores que são gerentes, tá bom? Consultores normais não têm acesso a essa ferramenta, tá? Basicamente isso aí. Essa classificação aqui, vamos aproveitar aqui o gancho, essa classificação aqui a gente está trazendo porque alguns dos nossos clientes costumavam utilizar uma das classificações do cadastro de cliente como para colocar o nome do consultor responsável, tá? Não estavam usando o campo correto, eles pegavam e utilizavam uma classificação. Então vamos voltar lá para o cadastro, tá? No cadastro, se a gente for aqui em perfil, tá? Podem notar que aqui, por exemplo, ó, na classificação 6, esse nosso banco de exemplo, o cliente, o nosso laboratório, esse laboratório nosso cliente costumava usar a classificação 6 para colocar o vendedor ITA, por exemplo, aqui, tá? O correto não é usar mais a classificação, contudo, como é um legado e muita gente usa, a gente está trazendo essa classificação lá para facilitar a pesquisa, tá? Então, a gente facilitar a pesquisa na manutenção de clientes, de forma que eu posso pesquisar pelo campo, e isso é uma configuração que existe no sistema, tá? Pré-definida, tem que informar para o sistema que eu uso a classificação 6 para colocar o nome do vendedor atualmente, de forma que a ferramenta vai fazer esse mapeamento e vai trazer essa informação aqui, ó. Vai trazer essa informação aqui, vamos Glauber, vamos agora que eu troquei para o Glauber, né? Vai trazer essa informação aqui, tá? Então, aqui está trazendo sem consultor, porque a gente tem que fazer essa configuração e indicar para o sistema qual é a classificação que o laboratório usa para gravar o vendedor. Tá? De forma que eu posso pesquisar, daí vem o resultado, marco aqui e passo de fato para o vendedor correto, que é um cadastro de vendedor dentro do meu sistema. Né? Quando a gente fala vendedor e consultor, eles são a mesma coisa, tá bom? Vendedor ou consultor. Finalmente, vamos para a última e derradeira opção que nós temos na ferramenta do consultor externo, que é a consulta de preços. Aqui, a gente simplesmente permite que o nosso consultor consiga fazer uma simulação de preços como se fosse o cliente. Então, vamos lá. O que acontece? O cliente diz que não está tendo um desconto ou o valor do produto está vindo de forma equivocada para ele. Então, a gente pode vir aqui fazer uma simulação. Eu seleciono qual é o cliente, continuo com a Eterna matriz aqui. E aí vão me aparecer quais são os usuários que a Eterna usa para se logar no nosso sistema no Dilab Online, por exemplo, tá? Para fazer a OS digitar no Dilab Online, tá? Então, ao selecionar a Eterna, eu venho aqui e seleciono, vou simular agora como se a Eterna estivesse fazendo um pedido no Dilab Online. Então, seleciono a Eterna, vai me aparecer os usuários que estão disponíveis, que a Eterna usa para se logar no meu sistema como uma usuária externa, né? Ou seja, vai usar o Dilab Online. Com isso, a gente pode vir aqui e simular, por exemplo, uma compra de um produto. Eu vou selecionar um qualquer aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? É isso aqui, com a surfaçagem, com o tratamento. Note que o sistema vai pegando a família, vai pegando os tratamentos e vai montando como fica o valor final do produto para esse cliente.
Aqui a gente já pode ter uma ideia se realmente está aplicando algum desconto ou não, tá? No caso aqui não tem desconto nenhum ativo, não aplicou desconto, mas se tivesse algum desconto, tanto no serviço quanto na família, o sistema já aplicaria o desconto e mostraria aqui já o valor, tá? Final para o cliente. Então aqui é apenas uma simulação para comprovar o que o cliente está dizendo, se vem ou não vem desconto, se vem um desconto abaixo do que deveria, e para o consultor também ter uma ferramenta e fazer suas simulações junto com o cliente, tá? Para não ter dúvidas, né? Não precisar abrir uma OS no Dilab Online, enfim, ver o que está acontecendo. Então é uma ferramenta bem importante também para o consultor ter domínio completo aí na administração dos seus clientes. Pessoal, vamos finalizar aqui voltando para o menu de início, tá? Pode ver aqui que a gente tem, vamos voltar aqui para o nosso menu de início e eu vou mostrar para vocês agora aquele carinha que eu fiquei de mostrar para o último. Agora que a gente deu um geral na ferramenta, né, posso voltar aqui e mostrar que assim que o consultor se loga, né, a primeira coisa que ele vai ver é essa tarjetinha aqui em vermelho dizendo, cara, tu tem 4 requisições em aberto, tá? Se ele clicar aqui em cima, ele vai lá para a minha tela de visitação, tá? Essas são as visitações que eu tenho aberto, tá? E ele vai mostrar aqui que eu tenho 4 requisições aqui, ó, para resolver. Se eu clicar aqui, vamos clicar em cima dessas requisições, pode ver que está aparecendo todas as requisições para o usuário administrador. No caso, eu sou o usuário administrador, eu me loguei como usuário admin, né? Não sei se vocês viram lá no início da tela lá. Então, aqui não é um vendedor nem um consultor, é o usuário do sistema mesmo, tá? Eu me loguei no sistema consultor, acessei essa tarefa e alguém abriu requisições para mim. Eu digo, um consultor externo abriu requisições para o usuário administrador, que no caso sou eu. Então, eu tenho essas 4 pendências para resolver, tá? Então, aqui eu me mostra o dia, qual foi o motivo da abertura dessa requisição, e quando eu resolver essa requisição, atendi, resolvi com o cliente, seja lá o que for, eu tenho que vir aqui e indicar, olha, resolvi. Olha, resolvi. Resolvi essa aqui também. E deixa eu ver, já falei aqui com essa requisição, tá, já resolvi também, pimba. Eu resolvo todas as requisições, tá? Então, com essas requisições resolvidas, tá, a gente pode vir aqui e finalmente tentar resolver a nossa visita. Pode ver que eu consegui resolver a visita clicando naquele certinho, ó, a visita sumiu daqui, tá? Se eu fizer aqui, ó, e mostrar as visitas resolvidas, ela volta a aparecer, ó, tem um filtro que a gente aplica aqui para não mostrar as que estão resolvidas e não ficar sujando a tela, tá? Mas se eu quiser ver as pesquisas, as visitas que já foram resolvidas, é só clicar aqui. Então, essa Camila aqui tinha 4 pendências, as 4 requisições, desculpe. As 4 requisições foram resolvidas e aí finalmente eu consegui clicar no certinho aqui e resolver aquela visita. Se eu quiser reabrir a visita, eu posso, tá? É só clicar nesse xizinho, ela se reabre. Se não, é uma visita que se encerrou e acabou, tá? Consegui todas as requisições daquela visita foram resolvidas e a visita também foi encerrada finalmente e vai entrar para a estatística, tá bom? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês neste menu início. Vamos voltar para lá. Ó, pode ver agora que eu não tenho mais nenhuma requisição para mim, ou seja, estou tranquilo, não tenho nada na minha fila para resolver, tá? Então fica uma tarjinha em verde e eu não preciso ir lá nas minhas visitas, a não ser que eu queira ir na ferramenta para registrar a abertura de alguma visita nova, tá? Mas é isso aí. Então, como vocês podem ter notado, é uma ferramenta que não necessariamente só o consultor externo vai usar. É claro que é muito mais uma funcionalidade para ele. Mas qualquer usuário dentro do meu laboratório, dentro da minha empresa, pode usar, porque vão existir e provavelmente irão existir requisições abertas para mim, né? Então, eu que sou um usuário normal, não sou um consultor externo, posso ter que vir aqui e resolver uma requisição que foi aberta para o meu setor, né? Então, é importante que todos entendam e saibam do potencial da ferramenta, que ela é um pouquinho mais abrangente. Bom, pessoal, vou encerrar aqui esse nada curto vídeo, mas eu acho que foi bem esclarecedor para vocês começarem a utilizar essa ferramenta aí que é sensacional e vai realmente aposentar mais uma planilha Excel que provavelmente o teu laboratório use, né? Então tá, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.